esposa de Paulo Miklos. Quem é essa figura, Paulo, né? Paulo é aquele cara, o mais magrinho da banda Titãs, né? Os representantes do músico negaram veementemente as acusações. É o fato de ser famoso que tem que ser grosso com as companheiras, né? Já existem outros relatos aí na história que acompanham Titãs, né? De grosseria de Paulo, né? E ele também, hoje, ele é um super ator, né? Já participou de diversos filmes. O Paulo Miklos. Olha, parabéns aos PMs do Sul, né? Por que eu falo PM do Sul? Porque, inclusive, lá no Sul, a gente aqui por lá, a gente vê cada uma daquelas de cortar o coração quando o sentido é preconceito. E quando a gente vê as autoridades tomando ações em relação a isso, a gente fica bastante animado. PM, Polícia Militar, prendeu militante negro. Aí vai, mas racismo, veja só o que essa figura estava falando. Ele estava panfletando lá em Florianópolis contra o fim das cotas raciais, né? Poxa, esse cara tinha que ser preso. Claro que esses parabéns que eu dei é tudo uma ironia, né? Meu Deus do céu. O cara foi preso porque estava panfletando contra o fim das cotas raciais. Porque lá eles acham que tem que ter sim o fim das cotas raciais. Ou então, se for ter o dia da consciência negra, tem que ter o dia da consciência branca. Que são grandes bobagens, né? Que são grandes, infinitas bobagens. A ação na Praça 15 terminou em censura, apreensão de material e condução de ativista à delegacia. Pois é. Se tivesse um cara lá dizendo intervenção militar, como já teve na frente dos quartéis, que é crime. Quem é que está dizendo que é crime? É o Wilson que está dizendo que é crime? Não. Quem diz que é crime é a nossa Constituição Federal. Qualquer cidadão que levante uma placa ou levante uma ação, uma fala em meios públicos a favor de intervenção militar, ele tem que ser preso. Ou de qualquer outro tipo de ditadura, ele tem que ser preso. Porque quem fala quem está falando isso é a própria legislação. Agora o cara está numa praça defendendo direitos, defendendo direito para pessoas que nunca tiveram direitos. O cara defendendo, porque Florianópolis está tendo isso, né? Florianópolis agora se tornou a nova Alemanha de 45, para não falar outro nome aqui, né? Nova Alemanha dos anos 40. Né? Só pode ficar agora um tipo de gente lá para aquelas bandas, né? Meu Deus do céu, que loucura. Que juízo esse pessoal daquelas bandas lá do sul do país que se sentem, que se falar assim, se pensar assim, vão transformar aquela parte lá na Europa, né? Ali que está longe, se tem uma coisa que está longe da Europa são vocês, né? Estão bem mais longe do que a gente. Estou falando em termos de distância, né? Estou falando em termos de sensibilidade mesmo. Bom, vamos que vamos. Que bom que isso não é em todo o país, né? Protestar é um direito cidadão. A gente só não pode protestar contra o fim da liberdade de protestar. Liga aí, eu tenho o direito de protestar, então eu vou lutar para acabar esse direito. Ninguém vai ter mais o direito. Que é isso? A gente também não pode ser tolerante com a intolerância. Quem é tolerante com a intolerância, a gente acaba tendo problemas gigantescos. Outra notícia banal, né? O preço da misoginia. Emissoras de TV se unem contra Zezé de Camargo. O vídeo divulgado por Zezé de Camargo foi motivado pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News. Para quem não está por dentro, o SBT inaugurou uma nova sala
uma nova fase também daquela emissora que já está sendo comandada por as filhas de Silvio Santos, né, as herdeiras do patrimônio gigantesco deixado por esse monstro da comunicação brasileira, que era o Silvio Santos, o senhor Abravanel, né, conhecido como Silvio Santos, e elas agora estão no comando. E aí criou-se uma sala de imprensa chamada SBT News, lugares onde vai acontecer as reportagens dos jornais, dos principais jornais, e convidaram as autoridades para fazer parte desta inauguração. Entre as autoridades estava lá o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes, e o presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso feriu de morte a alma de Zezé de Camargo. E aí ele vai para as redes sociais dele, achando que está falando para a novinha dele apenas. Nem sempre ele está falando para as nossas nuvens, quando o assunto é polêmico, vai para todo mundo. E aí diz, abre lá essa discussão, fala que as filhas do Silvio Santos estavam se prostituindo ao levar Lula e Moraes para duas autoridades, né, para a inauguração de uma sala tão importante. Uma que a gente, quando abre qualquer coisa pública, a gente não escolhe se aquele fala algo que a gente gosta, se aquele partido... A gente vai as pessoas que estão sendo representadas. No caso, o presidente da República é Lula. E é você usar palavras de baixo calão contra pessoas, principalmente contra mulheres. Chamar mulheres que estão aí fazendo algo extremamente bonito, né? Porque as mulheres ainda são minoria na questão dos comandos das emissoras e das grandes empresas. Está lá as filhas de Silvio Santos, as mulheres, né, que tanto ele falava nos seus programas, dando continuidade à história do pai e ser chamadas de prostitutas. Então, ele tinha um especial já gravado para ser passado no SBT. Ele disse, se quiser, não passe meu programa. Pois bem, não vamos passar o programa dele. Vai passar o Chaves no dia. E era um programa que ele gravou, né, com cotas, sempre a história das cotas. 400 mil, né, esperava tirar em patrocínio. E ninguém se interessava por patrocinar esse programa de Natal chamado Zé de Camargo é o Amor. Não, o Natal é o Amor. E chegou a 90% de desconto. Ou seja, de 400 chegou a quase 50 mil reais só que ele poderia apurar. E aí ele veio com essas historinhas, né? Vem com essas historinhas dizendo que foi porque Lula e Moraes participou e acabou querendo tirar a atenção para sair de fora da apresentação, que ser mais prejuízo para ele do que lucro. Ele vai e pratica diversos crimes, entre eles crimes contra a honra da mulher. Então, parabéns às emissoras de TV que estão se unindo às mulheres, não é ao SBT, não é às filhas de Silvio Santos. Estão se unindo às mulheres, que as mulheres todas se sentiram, porque é isso agora, né? Quando você quer ofender uma empresa que está sendo comandada por uma mulher, você atinge a honra da mulher, é isso? Então, parabéns. Perdeu outro show de 500 mil reais aqui em São José do Egito. Agora em janeiro ele vai fazer um show, 500 mil reais de dinheiro público. Dinheiro dos cofres públicos. Parabéns, Mirosmar, que é o verdadeiro nome de Zezé, né? Zezé só é um nome artístico, Zezé de Camargo, é Mirosmar. Bom, vamos para frente. Brasil, assessores ligados ao PL movimentaram 27 milhões, diz Polícia Federal. O relatório aponta valores incompatíveis com rendimentos e cita uso de servidores comissionados em empresas privadas em possível esquema com cota parlamentar. Economia. IPEA prevê inflação controlada e queda nos juros do ano que vem.